Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo a essa live que a gente vai falar de um tema maravilhoso e do seu interesse, que é dentista e que pratica odontologia de ponta. Nós vamos falar sobre venda na odontologia e hoje teremos um convidado super especial, o Alexandre Lacava. Ele tem uma experiência vasta no assunto sobre vendas. Ele é especialista em vendas, coach em vendas, então é uma pessoa que vai te ajudar muito, com muitos ensinamentos, muitas dicas, como é que você pode elevar o resultado do teu consultório odontológico, colocando em pauta venda de altíssimo nível. Como eu sempre costumo dizer, venda na odontologia precisa ser uma venda com elegância e, sobretudo, uma venda com muita ética. E é isso que nós vamos conversar com você aqui hoje, com a ilustre presença do Alexandre Lacava, um profissional extremamente renomado, autor de livros sobre vendas, e ele é especialista em vendas e vai te dar muitas dicas como você pode aplicar essas técnicas de venda no teu consultório odontológico para que você tenha resultados incríveis. Todo e qualquer negócio, para ter sucesso, ele precisa ter vendas, né? Sempre como o bilionário, o grande empreendedor do nosso país, o bilionário Flávio Augusto, ele fala o seguinte: se não tiver venda, não tem negócio. Se não tiver negócio, não tem prosperidade, você não tem qualidade de vida, é assim que funciona. Então, assim, se o McDonald's não vender, ele quebra. Se a Apple não vender, ela quebra. Então, é importante saber que a importância da venda ela é fundamental para que você tenha o sucesso que você deseja no teu consultório, para que você tenha o sucesso que você almeja, que você deseja. Aqui chegando aqui, meu querido Alexandre Lacava, vou chamar agora você, pode me enviar. Aí pronto, vou te chamando aqui, meu querido. Ô Alexandre, prazer, meu amigo. Que bom, seja muito bem-vindo a essa nossa live para a gente falar para os nossos dentistas aqui esse tema que você domina tão bem sobre vendas. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer enorme ter você aqui e você ter aceito o meu convite. Obrigado, viu? Boa noite, João. Tudo bem? Eu é que agradeço o convite para estar conversando com esse público de profissionais específicos, né, dentro dessa área aí de odontologia, e que a gente sabe, muito se fala sobre isso, né? São profissionais que aprendem, estudam intensamente para poder desenvolver bem a sua profissão, mas falta nesses estudos, falta nessa formação, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre vendas e algumas outras disciplinas para a carreira de um dentista, né? É verdade, Alexandre. Eu sempre falo o seguinte: nós aprendemos na faculdade técnicas para fazer a parte de tratamento odontológico, né? Então, por exemplo, para você fazer uma restauração de um dente, existem técnicas a serem aplicadas. Para você fazer uma colocação de um aparelho ortodôntico, existem técnicas a serem aplicadas. Um implante, da mesma forma, uma prótese idem. Então, a pergunta é: por que a parte de vendas a gente não aprimora para que a gente possa fazer isso de excelência, tanto quanto com a parte técnica, né? Então, assim, a faculdade deixa esse vácuo, essa lacuna enorme, né? Porque quando o dentista ele se forma com as informações técnicas, mas não tem as informações empreendedoras. E isso, meu amigo, faz com que ele sangre muito. Eu digo isso por experiência própria, viu, Alexandre? Então, assim, até que eu comecei a desenvolver um método que hoje eu aplico na minha clínica e, graças a Deus, tendo um sucesso maravilhoso, mas é uma deficiência que as universidades brasileiras, principalmente na parte da odontologia, deixam. Então, ensina toda a parte técnica, mas não ensina como fazer uma gestão de uma clínica odontológica, né? E esse tema de vendas é um tema fundamental. Se não tem venda, não tem negócio, não é, não, Alexandre? Exatamente. Mas você sabe que esse não é um privilégio dos profissionais de odontologia, né? A maioria dos profissionais
vamos chamar assim, autônomos, né? Advogados, médicos, dentistas, hoje muitos designers, né? Enfim, profissões aí que são profissões, vamos dizer assim, solo, carreira solo, acabam sofrendo da mesma questão, né? São profissionais que acabam se dedicando muito e se tornam especialistas tecnicamente dentro das suas áreas, mas falta a eles, e isso muito por conta da ineficiência do sistema de estudos, faltam a eles noções técnicas e metodologias para que eles possam ter pessoas que desejem os seus produtos, né? Justamente saberem como vender. Afinal de contas, acho que você acabou de citar, eu gosto muito de falar isso, né? Se você tem clientes, você tem um negócio. Se você não tem clientes, você não tem um negócio. Verdade. Verdade. E não tem a prosperidade e o resultado que você deseja, né? Consequentemente. Oi, Alexandre, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Travou um pouquinho durante alguns segundos aí o seu vídeo, mas agora eu estou te ouvindo de novo. Foi, travou também para mim aqui, mas já acho que já voltou ao normal. Então, assim, Alexandre, eu queria te perguntar o seguinte: como foi que você enveredou por essa área de vendas? Como foi que você foi seduzido com essa arte de vender? Ah, legal, cara. Ótima pergunta. Eu fui seduzido pela dificuldade, João. Olha que interessante, né? Dizem que a necessidade faz o ladrão, né? A dificuldade faz os melhores especialistas, faz os melhores profissionais. E se você parar para fazer uma consulta, a maioria das pessoas que você conhece, seu círculo de relacionamento, seu círculo de amizade, você vai descobrir que invariavelmente ou na maior parte das vezes os profissionais se tornaram grandes especialistas para poder resolver uma dificuldade na vida deles. E para mim não foi diferente. Sim. Num determinado momento da minha carreira, eu resolvi empreender, né? Eu era executivo de multinacionais, há muitos anos como executivo. E aí chegou um determinado momento da minha vida que eu tinha uma boa estabilidade financeira, enfim, eu tinha ali uma reserva boa, bacana, e ao mesmo tempo tinha um sonho grande de empreender, de ter o meu próprio... E aí eu abri a minha consultoria. Lá em meados de 2005, eu resolvi abrir a minha consultoria. Mas foi aí que eu descobri que todo o conhecimento técnico que eu tinha adquirido como um financista experiente, um ótimo administrador, não eram o suficiente para que eu pudesse ter sucesso no meu negócio. Por quê? Porque as vendas não aconteciam, eu não conseguia vender os projetos, né? Eu tinha muitas ideias, eu tinha muito conhecimento, mas eu não conseguia vender os meus projetos. Aí eu comecei a ver a minha reserva escorrer pelas mãos, começar a ir embora. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, porque, cara, daqui a pouco vai acabar as minhas reservas, vai acabar o meu dinheiro, e eu vou naufragar como um recém-empresário aí nesse mercado. Foi aí que eu comecei a procurar caminhos e alternativas de como eu poderia aprender técnicas e metodologias para vender melhor as minhas consultorias, para vender melhor os meus serviços. E aí foi que eu descobri, na verdade eu costumo dizer que vendas me descobriu, né? Porque quando eu entrei nesse universo das vendas, eu nunca mais saí. Eu aprendi, gostei tanto e acabei tendo tão bons resultados nessa área de vendas que em pouco tempo eu já estava no palco compartilhando, ensinando outros profissionais, outras pessoas a desenvolverem técnicas, aprenderem metodologias para que elas pudessem vender mais e melhor. E daí foi um passo para virar referência para o mundo corporativo também, enfim, o resto da história mais ou menos você já conhece. Bacana. Alexandre, a gente faz consultorias para alguns colegas dentistas no Brasil inteiro e, invariavelmente, eu me deparo com uma resistência muito grande de crenças limitantes de muitos colegas dentistas, porque com aquela concepção seguinte, aquela velha concepção de que o vendedor era uma coisa pequena, vamos dizer assim, é uma coisa menor, é uma coisa que não teria o seu valor.
Então, assim, é como se o vendedor fosse a pessoa chata, aquela pessoa insistente, aquela pessoa insuportável. Quando a pessoa se apresentava assim, vendedores, meu Deus do céu, é problema na certa. Então, assim, nas nossas consultorias, a gente se depara com muitos dentistas com essa resistência muito grande quando eu falo na questão de vendas, como vender no consultório odontológico. E eu sempre falo o seguinte, a venda na odontologia precisa ser de uma forma, eu acho que em todas as situações, mas na odontologia, sobretudo, precisa ser de uma forma elegante e, sobretudo, com uma forma ética. Então, assim, eu queria que você falasse sobre essa crença limitante, essa visão antiga sobre a questão da venda, do vendedor ser chato, Alexandre. Cara, esse é um tema profundo, hein? Dá para ficar a live inteira aqui falando sobre isso. Então, por favor, me interrompa se eu estiver me estendendo demais, cara. Mas isso é uma verdade que existe no mercado, né? Como você disse, eu não diria que é só uma crença, tem várias crenças, é todo um modelo mental limitante que funciona na cabeça das pessoas, né? E não é por acaso, a gente sabe, teve em outras épocas em que isso não foi muito bem usado. Como a crença que a gente tem sobre políticos, né? A má utilização dessa atividade acaba criando uma visão, uma ideia geral de pessoas ligadas a isso que é uma imagem depreciativa, como você falou, né? E vendas, infelizmente, aconteceu dessa maneira. Mas vendas que eu pratico, vendas que eu ensino, deixa eu te contar, cara, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Né? Exatamente. Aliás, para mim, isso não é venda. Isso tem muito mais a ver com pilantragem, isso tem muito mais a ver com oportunismo, com antiética, e que acontece em qualquer profissão. Né? Se a gente for ver, sim, essas características, elas podem estar e existem em toda e qualquer profissão. Para mim, vendas é algo diferente disso. E para já botar um pé fundo nisso, e depois eu volto para a minha explicação, para mim, vendas é o seguinte, cara, vendas para mim é ajudar os meus clientes a fazerem suas melhores escolhas, a tomarem as suas melhores decisões. Isso é o que para mim representa vendas na vida. Ponto, cara. Perfeito. Agora, o que acontece, né? Como a gente tem esse estereótipo, e vou te falar uma coisa, cara, você é um pouco duro agora com as pessoas que nos escutam, porque é muito interessante. Você sabe que tem muita gente que prefere continuar mantendo essa imagem, essa visão de pessoas ou de vendas. Por que eu digo preferem manter essa imagem? Porque elas se mantêm distante de um desafio na vida delas, que é se relacionar com as outras pessoas. Porque vendas é sobre relacionamento, vendas é sobre empatia, sim, vendas é sobre você abrir não só a mente, mas abrir o teu coração, cara. E não é fácil fazer isso nos relacionamentos. Isso faz a gente correr riscos, isso faz a gente ter que ser vulnerável. E a maioria das pessoas, com medo disso, com medo de enfrentar a si própria, com medo de descobrir a si próprio como pessoas capazes de se relacionarem ou não, acabam procurando, acabam preferindo reforçar a ideia de que, não, cara, ser vendedor, para com isso. Longe de mim, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela pessoa chata, aquela pessoa insistente, como você falou. Mas, no fundo, elas já têm uma desconfiança. No fundo, elas sabem que aquilo é algo que incomoda elas. Né? Mas elas, sim, preferem não enfrentar esses desafios que a vida traz. E aí é muito mais simples ir nessa onda de que vender é algo para pessoas menos preparadas, menos instruídas. Que é uma grande bobagem, né? Porque, claro, como eu disse, vendas é um dos grandes desafios na vida, é você ajudar a transformar positivamente a vida de muita gente. Até porque vendas é uma das poucas profissões hoje que permite um profissional mudar o seu padrão de vida, o seu padrão financeiro em 2, 3 anos. Completamente. 2 ou 3 anos. Completamente, concordo. Diferente do que acontece na maioria das profissões. Mas precisa ser fera, você precisa realmente, como eu disse, ter metodologia, ter técnica e um certo grau de autoconhecimento para poder ter a coragem de reformular essas crenças na sua própria vida, né? Aliás, só para fechar essa longa explicação, né? Tem muita gente que chega para mim no final das minhas palestras, no final dos meus cursos, e fala assim, sabe,
Alexandre, no fundo, o cara não sei vender. Aí eu falo, tá bom. Aí eu começo a conversar com a pessoa, 2, 3 minutinhos depois de papo, eu descubro que no fundo, não é que a pessoa não sabe vender, ela decidiu que não saberia vender. Foi uma decisão que ela tomou na vida dela, né? E por que as pessoas tomam essas decisões nas suas próprias vidas? Porque como elas carregam esse estereótipo de que vendedor é chato, vendedor é menos, vendedor aproveitador, quando elas têm que vestir essa roupa, quando elas têm que se colocar na posição de vendedor, elas são obrigadas a confrontar as suas próprias crenças limitantes. E aí, né, putz, você já viu, né, cara, vira uma confusão na cabeça delas. A melhor coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o valor que vendas têm na vida de qualquer pessoa, são duas. Uma eu já disse para você, né? Para mim, vendas significa ajudar as pessoas a tomarem as suas melhores decisões, a fazerem suas melhores escolhas, né? E outra coisa que eu queria dizer para essas pessoas, para as pessoas que estão nos assistindo, o seu público, é assim, cara, deixa eu te contar. Eu não sei se você já se deu conta ou não, mas você vende o tempo inteiro na sua vida. É isso, cara. Sempre. A esposa, o marido, o namorado ou a namorada que você tem, você só conquistou porque em algum momento você precisou vender a sua imagem. Seus clientes de algum ser, porque também de alguma forma você tem vendido, né? Isso acontece o tempo inteiro na vida da gente. Muito melhor quando a gente tem técnica, quando a gente tem metodologia do que ir fazendo meio que assim por impulso. Fazer de uma forma profissional, né? Então, como eu falei no início, assim, a gente aprende tantas técnicas na universidade, técnicas como fazer uma restauração, como colocar um aparelho ortodôntico, como fazer um implante. Então, a gente precisa também dominar uma técnica para vender, né? E falando sobre técnica de venda, Alexandre, hoje, assim, numa prestação de serviço como é a odontologia, existe alguma dica de alguma técnica de venda que você pode passar para os dentistas que estão nos assistindo hoje, meu querido? Lógico, cara, tem muita, não tem uma só, tem várias técnicas, né? Principalmente porque essa categoria, ela tá dentro daquele arcabouço que envolve os médicos, envolve os advogados, né? Aonde a propaganda explícita, ela não é permitida, né? Sim. Me corrija se eu estiver enganado, tá, João? Mas, enfim. É isso mesmo. Ela é proibida, não é que não pega bem, não, ela é proibida, né? Pelos respectivos conselhos regionais profissionais dessas áreas. Então, a venda, ela é feita um pouco diferente, mas não deixa de ter técnica. Acho que a primeira grande sacada, a primeira grande reflexão que eu trago para os profissionais da área dentária é o seguinte, da área de odontologia é o seguinte, como uma propaganda não pode ser feita de forma explícita, né? Você não pode fazer anúncios em revistas, em sites, enfim. Acho que a grande sacada aí, no mundo em que a gente vive hoje, é um grande privilégio, porque os seus antecessores, né, em outras décadas não tinham esse recurso, são as redes sociais. Putz, cara, as redes sociais são uma tremenda de uma fonte de divulgação do trabalho, né? E me explico uma vitrine, né? Exato, eu me explico por quê. Tem um grande conceito em vendas, que é uma grande máxima que permeia todo o trabalho de vendas, que é assim, a venda acontece quando a necessidade encontra a lembrança. Sem um desses dois componentes, a venda não acontece. Não adianta você ser... não adianta você ser um dentista super competente se você está numa sociedade, se você está num lugar onde as pessoas não têm a necessidade de consultar dentistas. Imagina uma cidade, imagina um bairro onde o tratamento ali, os cuidados dentários desde criança foram sempre impecáveis.
e assim, praticamente a população inteira não tenha nenhum tipo de cárie, nenhum tipo de problema dentário. Cara, as pessoas não têm necessidade. Não adianta, porque você não vai ter trabalho Até ali. Até porque as pessoas buscam um tratamento odontológico por dois motivos. Primeiro, é o que você está falando, a necessidade. E o segundo é o desejo. Então, a necessidade, quando está com o dente doendo, quando está com algum problema dentário e esse problema está causando dor para ele. E a outra situação é o desejo, quando ele quer um sorriso mais bonito, está com os dentes tortos, precisa usar aparelho ortodôntico, fazer um clareamento e algo desse tipo na parte estética. Então, ou a necessidade ou o desejo. Tá falhando um pouco para mim aqui o teu vídeo, João. Não sei se falhou tá um pouquinho também para mim, deu delay. para as pessoas que não assistiram. Tá falhando um pouquinho o teu vídeo aqui, mas legal, bacana você ter colocado isso. Aliás, eu tenho um ponto de vista também sobre isso. Para mim, isso que você chamou de desejo, né? Quero ter um sorriso melhor, quero ter os dentes mais brancos, acaba sendo necessidade também. Não é uma necessidade racional, né? Sim. Putz, cara, meu dente está doendo e tal. Não, mas é uma necessidade o quê? Emocional. Putz, cara, Sim. Não me acho tão bonito quanto eu poderia ser. Então, putz, vou arrumar meus dentes. Acaba sendo uma necessidade. A autoestima, também, né, irmão? Exato. A autoestima, cara, né? É uma necessidade de qualquer maneira. Então, como eu estava te dizendo, então, a venda só acontece quando a necessidade encontra a lembrança. Então, por um lado, não tem necessidade, não tem venda. Por outro lado, não adianta você ter uma população que tenha necessidade de tratamento se as pessoas não te conhecem. Elas vão procurar alguém, uma referência da qual elas conhecem. Então, por isso que as duas coisas precisam andar juntas. Necessidades dos clientes a gente não controla. A gente não determina quando as pessoas vão precisar ou não, vão ter cárie ou não, vão precisar aumentar a sua autoestima ou não. Isso não está no nosso controle. Mas estar presente, a lembrança, está mais no nosso controle. E as redes sociais nos ajudam muito a fazer isso, né? Então, todo e qualquer profissional que decidir investir em ter uma presença digital, uma presença nas redes sociais, ele ajuda o seu público a lembrar que ele existe. Porque quando o paciente vai ter cárie, quando o paciente vai ter alguma necessidade ligada a gente não sabe. Mas se manter vivo na memória dos seus clientes vai fazer com que ele lembre de você ou que ele te acione quando ele tiver algum problema. Então, redes sociais ajudam muito a gente a fazer isso. Tem uma presença nas redes sociais. Né? E aí, como é que eu faço para ter uma presença nas redes sociais? Acho que isso você deve até explicar bastante, comentar bastante com os seus seguidores. Você não faz isso? Bacana, bacana. Eu sempre falo o seguinte, muitos colegas dentistas, eles têm uma preocupação, o que é importante, não deixa de ser importante, mas é que, na verdade, focam tanto na necessidade dele fazer. Poxa, João, tá falando muito aqui para mim, tá travando, eu não estou conseguindo te escutar. Tá. Vamos lá. João, se você me travou, eu queria perguntar para quem está nos assistindo, vamos perguntar para quem... alguém falou que... Vamos perguntar, travou, vamos pedir a participação de todo mundo aí. Isso. Pessoal, avisa a gente, como é que tá? Os dois vídeos estão travando, ou tem algum que tá... Para que a gente possa fazer algum ajuste aqui, se for necessário. Por favor, alguém que está assistindo aí, se puder fazer um comentário com a gente, se o vídeo do Alexandre está travando, ou se o vídeo do João está travando, ajuda a gente com isso para que a gente possa tentar ajustar aqui a qualidade da transmissão para vocês. Por favor. Será que alguém aí nos ajuda com isso? Nos dê um feedback aí. Legal. Ó, a ML, Consultoria Comercial, João, escreveu assim, ó, só
Só o do João está travando. Então, é o teu vídeo aí que está travando. Veja se a tua conexão com Wi-Fi. Minha sugestão é você dar uma olhada aí se é alguma coisa em relação a isso, João, porque eu também não estou conseguindo te escutar. Deixa eu ver aqui. Está ajustando lá a transmissão dele. Quero dar um super oi aqui para alguns queridos que apareceram. Mônica Galvão, que passou por aqui. Beijo, querida, que saudades de você. Walter Júnior também passou por aqui, mandou um oi. Que legal, muito bacana. Aí, João, agora me parece que tá legal, cara. Agora sim, agora eu botei no 4G, agora sim, agora vai. Agora a imagem tá legal, bacana. Legal. Então, Alexandre, eu falava o seguinte, que na nossa área, na odontologia, muitos colegas, eles se preocupam muito, e eu acho que é importante essa preocupação, tem fundamento essa preocupação, mas o que eu falo é que eles focam especificamente numa construção técnica, que eles fazem muitos cursos de especialização, investem em muitos cursos de especialização, então, assim, eles conseguem adquirir muitas informações técnicas, então, começam a desenvolver um talento muito grande, mas esse talento fica nas quatro paredes do consultório odontológico. Então, de nada adianta ter esse talento se as pessoas não conhecem esse talento, não usufruem desse talento, não entra a questão da venda de ajudar a transformar a vida das pessoas, levando esse talento adiante, entendeu, Alexandre? Com certeza, com certeza. Isso é muito legal que você está falando, porque quando a gente fala em usar as redes sociais para aumentar a exposição e, consequentemente, aumentar as vendas, a gente está falando sobre isso. Sobre, por exemplo, compartilhar uma parte desse conhecimento. Que tal fazer uma série de posts ou programar um post por semana, que seja, aonde você, dentista especialista, traz um ponto de vista ou traz uma informação relevante para pessoas comuns poderem cuidar melhor da sua higiene bucal ou então cuidar melhor dos seus dentes, cara. Isso é muito bacana porque à medida que você começa a compartilhar conhecimento que você vem adquirindo durante os seus anos de especialização, você não só ajuda as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, como você acaba se tornando referência, conhecido para essas pessoas. E isso vai fazendo com que elas comecem a criar uma referência de memória da sua pessoa, de você. Quando elas forem precisar de qualquer tratamento, cara, qual é a tendência natural? De elas considerarem mandarem uma mensagem para você, de elas considerarem fazer um contato com você para poder, quem sabe, fazer um tratamento aí no teu consultório. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu passo para todo e qualquer dentista, ou na verdade profissional liberal, né? Aceitar, começar a usar as redes sociais para poder compartilhar informações relevantes que possam ajudar no dia a dia das pessoas que provavelmente você tem mais facilidade de atender. E isso criar uma referência, uma memória que faça com que as pessoas, quando precisarem, quando tiverem necessidade, acabarem entrando em contato com você. Então, essa é a primeira grande dica aí para profissionais da área de odontologia poderem começar a aumentar as suas vendas. E na verdade, Alexandre, hoje com as redes sociais, você pode fazer a sua exposição profissional, ajudando a mudança de vida das pessoas, fazendo divulgação de conteúdos, que esses conteúdos comecem a melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando informações, por exemplo, na área da odontologia, dando informações, os horários ideais de escovação, como fazer uma escovação ideal, qual a importância de visitar um dentista. Então, coisas nesse sentido, conteúdos nesse sentido, que vai agregar valor na vida da pessoa que está acompanhando as suas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no canal no YouTube, né? E isso, além de você ajudar as pessoas, consequentemente, você está fazendo uma divulgação elegante, né, do seu trabalho, de você, né? A gente precisa se vender. Eu te digo mais, João, mesmo para aquelas pessoas que ainda têm um repúdio, ou têm
uma reatividade muito grande a pensar que isso possa vir junto com uma intenção de venda. Tá bom, cara, então deixa eu te falar uma coisa, esquece de vendas. Você não está fazendo isso para vender, você está fazendo isso para ajudar as pessoas, você está fazendo isso para compartilhar um pouco do conhecimento que você tem para melhorar a vida das pessoas. Só não estranha se você começar a receber mais pacientes no seu consultório. É verdade, é verdade. Isso acontece de uma forma natural, né? E isso, como eu sempre falo o seguinte, Alexandre, eu sempre falo que esse é um dos grandes canais de levar uma libertação para a grande maioria dos dentistas, Alexandre, que hoje ainda se submetem e precisam atender através de convênios, através de planos odontológicos que pagam valores ridículos. Né? Então, quando eles começarem a fazer essa inter-relação, essa comunicação com o seu cliente através das redes sociais, isso vai acontecer de uma forma natural e ele vai poder se libertar e ter uma clientela particular. Até porque tem uma outra coisa, João, que te escutando me veio aqui na lembrança. Quando você começa a fazer esse tipo de trabalho de divulgação da sua imagem, do seu conhecimento nas redes sociais, as pessoas começam a interagir com você. As pessoas começam a fazer perguntas, as pessoas buscam tirar dúvidas, fazem comentários. E os comentários, as interações dos seguidores são uma excelente referência para entender qual é a área que a gente deve se especializar. O que mais o nosso público está precisando e, com isso, inclusive, poder ser um fator decisor de uma nova especialização, de um novo estudo, para que eu possa não só me melhorar como profissional, mas também acabar atendendo aquilo que de verdade é a maior necessidade das pessoas. Verdade, verdade. Um outro ponto que eu destaco também, tão importante quanto a questão da venda, especificamente no consultório odontológico, para dentistas, é a importância, Alexandre, do pós-venda. Né? O dia seguinte de um atendimento odontológico, quando ele vendeu aquele serviço e ele executou aquele serviço, no dia seguinte que ele faça o pós-venda, um pós-venda de qualidade, um pós-venda de alto nível, que ele possa ligar para o paciente e saber como é que o paciente está, o nível de satisfação do paciente. Então, o pós-venda eu acho que é um fator extremamente importante, não é, Alexandre? Com certeza. Hoje, muita gente, inclusive, chama isso já de a experiência do cliente, né? Que é o famoso CX, né? Ou Customer Sim. Experience, que é você acompanhar essa jornada de experiência do cliente. Não só antes, mas durante o atendimento, assim como depois do atendimento. Tudo faz parte dessa jornada de relacionamento do cliente com aquele serviço que ele está utilizando ou que ele utilizou, cara. Isso é fundamental para, como você falou, não sei se você citou aqui, se a gente conversou um pouco antes, que é a tal da fidelização, né? Aquilo que a gente sempre chama de fidelização. Cara, como é que você fideliza? Quando você simplesmente não só atende e o atendimento feito acabou a tua relação com aquele teu cliente. Não, cara, essa atenção, essa preocupação, esse cuidado de continuar entendendo como é que está a vida dele e como você pode, inclusive, eventualmente continuar contribuindo, mesmo depois do atendimento feito, do tratamento feito com o teu cliente, não só demonstra carinho, respeito, como desperta uma sensação de cuidado no cliente que faz com que ele considere muito mais a possibilidade de novos tratamentos ou diferentes tratamentos voltar a fazer com esse mesmo especialista. Alexandre, eu já aplico essa técnica do pós-venda há mais de 20 anos. E teve uma situação específica que eu quero destacar aqui na nossa live, que um dia eu liguei para um paciente no dia do aniversário dele, para dar os parabéns, estreitar relacionamento, né? Network e construção de relacionamento de alto nível. Amigo, eu fui surpreendido que do outro lado da linha, o cliente era um senhor. Ele começou a chorar compulsivamente. E aí eu me assustei, eu pensei que estava acontecendo alguma coisa na casa dele. E aí quando ele se recompôs, a gente continuou a conversar e ele disse, eu nunca recebi uma ligação de um dentista, de um médico no dia do meu aniversário. Tem alguns parentes até que esquecem do meu aniversário. E hoje receber uma ligação sua, doutor João,
para mim é um privilégio muito grande, um grande diferencial. Então, assim, esse dia marcou muito por esse comportamento desse. Então, para você ver o quanto é importante você estreitar relacionamento com o teu cliente, humanizar o teu atendimento, sobretudo, e isso vai fazer com que você se destaque como um profissional extremamente diferenciado, não é isso, Alexandre? Com certeza, João. São, a que a gente costuma dizer, né? São pequenas atitudes que marcam substancialmente a vida do cliente. Né? O Walt Disney, para quem teve a oportunidade de ler algumas biografias, estudar um pouco sobre o que fez o Walt Disney ser o cara diferenciado que ele foi, construir o império de entretenimento que ele construiu, sabe disso, cara. Ele era um cara que ele era extremamente atento aos detalhes. Né? Por quê? Porque ele sabia Sim. que os detalhes colocavam ele num patamar diferente da concorrência, era onde ele se destacava da concorrência. E no mercado também, tão disputado como esse de odontologia, não poderia ser diferente. Se você me permitir, eu quero abrir um parênteses para dar um oi aqui para pessoas, porque eu estou feliz, tem muita gente conhecida aqui entrando, o Adilson Maia, um grande empresário aqui da região do ABC paulista, cara, dono de uma startup maravilhosa nessa área de saúde e segurança também. Bem-vindo, Adilson. Está nos acompanhando, queridão. Cliente. O Anderson Veloso, um palestrante também, cara, bastante experiente, especialista em comunicação, também está aqui nos assistindo. Cara, muito legal, muito bacana ver toda essa galera participando junto com a gente. E pode interagir, fazer pergunta para a gente. Você que está aqui na sala, você fique à vontade para interagir conosco e fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Olha que legal, então, João. Já que você levantou essa bola, eu vou pegar aqui uma pergunta do Jaimilton. Se eu pronunciei errado, me desculpa, tá legal? Jaimilton Santana, se não me engano. Olha que legal a pergunta dele. Ele fala assim... o ideal no pós-vendas é ser feito pelo profissional ou pelo atendente? Ou seja, um assistente que você tenha. Olha que pergunta legal. E aí, Sim. Você quer Excelente a pergunta. Excelente a pergunta. Olha, fica à vontade, Alexandre. Você é meu convidado especial. Ótimo, cara. Eu diria o seguinte, cara. Se você tiver possibilidade, se você tiver espaço na agenda, se não for atrapalhar o teu dia a dia, eu diria, faça você mesmo o pós-venda. Né? Perfeito. Porque até aqui usando o exemplo que eu acabei de dar, você imagina você, por exemplo, estar numa loja da Microsoft, né? Ou então você fez uma venda lá na Microsoft, você fez uma compra de um equipamento, de um computador na Microsoft. E aí no dia seguinte você recebe uma ligação de ninguém mais, ninguém menos do que o Bill Gates, te agradecendo por você ter feito a compra. Cara, você pode imaginar que ele marca a tua vida de uma maneira que você vira mais do que embaixador, cara. Você acaba dedicando a tua vida para falar sobre isso para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos. Então, se você tem essa possibilidade, se isso não for atrapalhar, repito, o teu dia a dia, cara, é legal que você faça. Tem espaço na agenda? Faça você mesmo. Se você não tiver espaço, se for difícil, se for atrapalhar o teu dia a dia, sim, um assistente pode fazer tranquilamente esse pós-venda para você. Lógico, tenha o cuidado de fazer orientação, de procurar orientar e dar um direcionamento de como ela deve fazer, que expressões ela deve usar, né, de que tipo de agradecimento ou de perguntas ela deveria fazer para o paciente nesse pós-venda. Só para garantir que ela está seguindo uma linha de conduta que você entende que seja importante, uma vez que o tratamento provavelmente foi feito por você. Né? Então eu tomaria esse cuidado, mas sim, é melhor, inclusive, ela fazer do que não seja feito, do que deixar... Exatamente. A pior situação é não fazer, tá? Exatamente. Mas se você quiser causar um impacto muito forte, eu digo isso por experiência própria, tá? Então, às vezes que eu, pessoalmente, liguei para o meu paciente no dia seguinte, o efeito ele é extremamente muito multiplicado positivamente do que se fosse a sua secretária, a sua funcionária, por mais bem treinada que ela seja. Então, se você puder, separam 15 minutos, 20 minutos que seja, se não for possível ligar para todos os teus pacientes,
Do João Batista. Opa, voltou. Isso nos 15, 20 minutos da tua manhã, que você vai ter resultados maravilhosos e você vai ter uma visão, eles terão uma visão de você extremamente positiva e diferenciada. É isso aí. É isso aí. Boa. Muito boa. E aí, João, e você? Tem mais alguma pergunta aí dos nossos... Claro, tem um grupo que você acompanha tão perto. Vamos lá. Eu gosto muito de em relação disso. Alexandre, em relação à questão das vendas, né? Tem quando eu falo na nossa consultoria sobre upsell, então as pessoas elas levam um choque, não conseguem entender. E eu dou um exemplo muito certo. O que é o upsell? Qual é o exemplo que eu dou bem prático para que os dentistas entendam o que é essa palavra em inglesa? E eu falo o seguinte: o upsell é quando você chega, um exemplo, no McDonald's e pede uma casquinha e a moça do caixa está treinada e te oferece uma água mineral por mais R$1. É quando você compra o teu lanche e ela pergunta se você quer uma batatinha maior por apenas R$1, R$1,50. Então é aquilo, é você agregar, não é empurrar produto, é você fazer com que ele veja a possibilidade de agregar valor com mais outro portfólio, com mais outro produto que você tem no teu portfólio. Então, por exemplo, na nossa odontologia, é a pessoa ir fazer uma profilaxia, uma limpeza, ela vai buscando uma limpeza, mas você é um profissional e você avalia a cavidade bucal como um todo. E, claro, você vai executar aquela limpeza que ela foi buscar, só que na sua análise, você analisa todos os dentes e você verifica alguns pontos de cárie, algum problema periodontal, e óbvio que você precisa mostrar para ele, sempre levando um benefício para ele. Então, isso não deixa de ser um upsell, você agregou mais benefício para ele, consequentemente, mais valor ao tratamento, e isso te dá um resultado na tua receita, não é isso, Alexandre? Com certeza, João. É isso aí. Aliás, eu acho que os dentistas, eles têm a responsabilidade de fazer isso, né? Por quê? Porque com a visão criteriosa e de especialistas que eles têm, eles conseguem enxergar consequências nos pacientes que muitas vezes o próprio paciente não tem ideia de que aquilo possa acontecer no futuro. Né? Então, como Verdade. Você falou, mesmo se for ao contrário, o paciente chegou para poder tratar uma cárie e o dentista olhar e falar, putz, cara, você não acha que... O que você acha de fazer um clareamento ou, ao final, fazer uma limpeza, alguma coisa nesse sentido? Porque, como você falou, sempre mostrando o porquê disso, né? Qual é o ganho que o paciente vai ter e o quanto ele vai economizar de tempo, de dinheiro, de dor de cabeça no futuro em relação àquela questão, né? Da mesma maneira, por exemplo, uma mordida que o dentista percebe que putz, não está muito legal. Ou então, durante a conversa, o paciente acaba se queixando de dores de cabeça frequente, né? Então, ele fala, pô, peraí, tem coisa aí, né? Quem sabe uma placa, enfim. Então, são vendas, como você chamou, né, de upsell, são vendas que o dentista pode continuar fazendo, mas que, na verdade, ele não está empurrando novos serviços ou novos tratamentos. Ele está tendo cuidado de, com o olhar de especialista em relação ao momento daquele paciente, de trazer possibilidades que possam continuar facilitando a vida dele, principalmente num momento a médio ou a longo prazo, onde, como eu disse, né, a maioria dos pacientes não tem ideia de que essas coisas possam atingir eles no futuro. Então, acho que é isso. Eu entendo que o dentista fique meio assim, né? Onde a impressão dele é aí, caramba, vou começar a vender. Cara, isso é venda. Mas você percebe como a venda, ela só vale se realmente for para poder trazer um benefício, para resolver um problema que nem sempre é pontual naquele momento, mas um problema que possa ser gerado no futuro, caso nada seja feito naquele momento. E eu afirmo para você, viu, Alexandre, isso trava muitos colegas
no desenvolvimento da sua profissão, no desenvolvimento da sua caminhada e, consequente, isso impacta diretamente nos resultados que ficam pequenos no consultório odontológico, que uma vez... Hoje você vê o seguinte, hoje grandes clínicas odontológicas têm a gestão de empresários, de empreendedores que não são dentistas. Né? Então, para você ver a visão que é do negócio, entendeu? Então, o dentista ele é muito preparado tecnicamente para sentar no mocho e executar. Né? Como um exemplo, claro, salvo nada pejorativa, mas é como se fosse na construção civil, é o pedreiro da construção de um prédio. Sim. E não o engenheiro, e não o arquiteto, entendeu? Então, assim, hoje tem muitas clínicas odontológicas de sucesso, redes de clínicas de sucesso, sendo geridas aí por empresários, empreendedores com uma visão de vendas, com uma visão bem empreendedora e aberta do negócio, que hoje, infelizmente, muitos dentistas ainda não têm. Então, esse é o nosso papel também com a consultoria que a gente faz, abrir a mente, a visão de muitos colegas, e esses que fazem conosco a consultoria, graças a Deus, conseguem começar a deslanchar, entendeu, irmão? É, isso aí. Você disse tudo, João. Enfim, é uma mudança de modelo mental, cara. Não tem como. É difícil, não vou dizer que é fácil. Por quê? Porque envolve muitos anos, né? Repetindo para si próprio as mesmas coisas, enfim. E se a gente for estudar neurociência, a gente acaba entendendo por que esses pensamentos se tornam automáticos e tão difíceis depois de serem reconstruídos. Mas tem muito a ver com aquelas crenças limitantes que você disse lá atrás, cara. Se não mudar modelo mental, isso é muito complicado. Eu sei que não é fácil, repito, mas é possível. Acho que o grande recado é isso. Sempre é possível. A qualquer momento é possível mudar o jogo. Não do dia para a noite, mas com dedicação, com disciplina, com metodologia, invariavelmente o resultado acaba acontecendo. Ó, tem uma outra pergunta aqui, o Santana, aqui o Milton Santana tá agitando a nossa live aqui. Ele escreveu assim, cara, o que pode se tornar abusivo no pós-venda? Interessante isso, eu não sei, eu vou te pedir a tua ajuda, João Batista, para responder aí. Na tua opinião, você que conhece esse meio muito melhor do que eu, o que poderia se tornar abusivo no pós-venda de um tratamento odontológico? Eu acho que sempre é abusivo, no pós-venda, sobretudo, é você querer empurrar um produto para o teu cliente sem a real necessidade dele daquele produto, sem que esse produto venha agregar valor na vida dele, sem isso que leve algum benefício para ele. Então, eu acho que isso é um tanto abusivo, eu acho que isso é um tiro no pé de quem quer fazer uma venda. Então, assim, eu acho que a venda, sobretudo, como a gente está conversando nessa live, a venda, sobretudo, é para você ajudar, é para você despertar uma missão de ajudar a outra pessoa com a tua profissão, com o teu talento, com o que você sabe fazer. Então, quando você faz isso de uma forma extremamente positiva, e a venda, nesse sentido, ela é extremamente positiva. Então, eu acho que o excesso, o abuso é você empurrar goela abaixo algum produto que você sabe que o paciente não tem aquela necessidade, pelo menos naquele momento, e que você, para fazer aquela venda, você quer empurrar de qualquer jeito. Então, na minha opinião, eu vejo que é esse que pode ter um abuso no pós-venda. Legal. Eu concluo a tua resposta dizendo assim, cara, para mim, no fundo, é uma intenção oculta. É uma intenção que não pode ser revelada. Tem coisa aí que não é legal. Toda e qualquer intenção que não pode ser revelada não tem um cheiro de algo que realmente possa ser positivo para as duas partes. Então, aí passa a ser abusivo, né? Legal, muito bom, muito bom. A ML Consultoria, que escreveu aqui também, assim, seria uma quase obrigação de informar ao paciente como ele pode melhorar determinado problema. Legal, em relação àquilo que a gente estava conversando, né, que é o upsell. Sim, é uma responsabilidade levar ele conhecimento e, lógico, ajudar ele a tomar a melhor decisão, né? Muito bom. Tem um ditado, Alexandre, que fala assim, o óbvio só é óbvio para o olho devidamente preparado. Perfeito. E como você falou lá atrás, às vezes o paciente,
de um consultório odontológico, o paciente da odontologia, ele não tem a consciência da necessidade de um determinado tratamento que ele precisa fazer. Por quê? Porque ele não tem essa apuração na visão, o olho dele não está preparado para isso. E um dentista que esteja preparado para isso, com a técnica, com o conteúdo, com os ensinamentos através de cursos de pós-graduação, da graduação e de pós-graduação, pode verificar isso. E o que eu acho fundamental é que eu sempre oriento as pessoas que seguem a gente nas redes sociais. Sempre tenha um instrumento que será o seu aliado entre você e o seu paciente. Espelho. Coloque o espelho na mão do paciente e faça ele enxergar ou ver de alguma forma aquilo que você viu, aquela cárie que você viu e que passou despercebida por ele, aquele problema periodontal que você detectou e que passou despercebido por ele. Ele precisa ver, ele precisa entender, para dar uma transparência, para dar uma veracidade em tudo que você está falando. Então, assim, hoje a gente vive num mundo que a gente tem aí o Dr. Google, né, que é um grande competidor nosso, entendeu? Às vezes o paciente chega no consultório, Alexandre, já sabe, por exemplo, vai fazer um tratamento de canal, sabe todas as técnicas do que pesquisou no Google e tal. Então, assim, você precisa ser super transparente com o seu paciente no quesito de levar informação para que ele entenda que o que você vai fazer vai ser para o benefício da vida dele. Com certeza, com certeza. E foi muito legal ter a oportunidade de falar sobre intenção, porque a intenção, na minha opinião, move muita coisa, né? Eu, como você estava citando, eu sou esse paciente, sou um paciente ignorante em relação à especialidade de odontologia, né? E a minha dentista, a doutora Andréia, uma querida, né? Ela constantemente está me vendendo novos tratamentos, ou o que você chamou de upsell. Ela o tempo inteiro está me fazendo isso. Imagina, para mim, que sou especialista em vendas, né? Mas é a maneira, ao mesmo tempo, dedicada, com interesse genuíno, que o tempo inteiro ela me transmite, e ao mesmo tempo com clareza, como você comentou, e me sugerindo, nunca me impondo. Ela disse, olha, Alexandre, deixa eu te contar, cara, a situação é essa, e a minha sugestão seria que fosse feito dessa forma. Mas lembra, cara, é você quem decide. Afinal de contas, a boca é sua, o bolso é seu, a vida é sua, então é uma maneira muito legal de o tempo inteiro estar ali sempre procurando fazer uma melhoria, procurando corrigir alguma questão e desenvolvendo, no final das contas, um trabalho de vendas, cara. Nada mais é do que um trabalho de vendas. Alexandre, e quando acontece essa venda dessa forma, né, no consultório odontológico, fazendo com que o cliente leve benefício para a vida dele, isso começa a construir um elo de confiança tão forte, que ele só vai tratar com você, ou se ele precisar de um tratamento que não seja a sua especialidade, ele vai para quem você indicar, porque ele confia cegamente em você. E quando isso acontece, não somente ele fica fidelizado a você, que é o do próximo tema que a gente vai tratar sobre fidelidade, como também ele vai indicar para todos os seus amigos, para os colegas de trabalho, para a família. E prestador de serviço, como dentista, precisa de indicação. E nada mais forte do que uma indicação da pessoa de dizer para outra, eu fiquei satisfeito com o meu sorriso. Isso não tem preço, é muito forte isso. É lógico, aliás, eu te diria mais, você acaba conquistando embaixadores, né? O que são os embaixadores? Sim. São aquelas pessoas que lutam por você, são aquelas pessoas que viram e ouvem falar numa conversa, seja de família, seja de amigos, alguém que o dentista não fez um tratamento legal, ou está precisando, a pessoa já levanta a mão e fala, cara, eu tenho alguém, minha dentista é maravilhosa, você precisa ir lá. Você precisa, então é isso, cara, viram verdadeiros embaixadores e que acaba também alavancando bastante as vendas, né, cara? É a construção de uma clientela que vai se multiplicando ao longo do tempo, com certeza. Então vamos lá. Alexandre, tem um módulo do nosso curso que tem o título seguinte: Transformando Pacientes em Fãs. Sim. Esse módulo é muito interessante, porque a gente dá muitas sacadas, muitas orientações de como você encantar o teu paciente que cruza a porta de entrada do teu consultório odontológico e ele sai de lá
alucinado, sendo teu fã, como você falou aí, é muito forte. Você já imaginou, eu sempre comparo assim, você já imaginou um amor de um fã? É uma coisa louca, é incondicional. A gente vê inúmeros exemplos aí, né? Então, assim, esse módulo a gente faz isso, a gente faz com que o dentista e a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, a sua equipe tenha uma técnica, uma metodologia de um encantamento do seu paciente, fazendo com que ele se transforme em fãs do seu consultório odontológico, em fãs do seu trabalho profissional. Com certeza, cara, com certeza, perfeito. E aí... Eu quero te fazer o seguinte, eu quero te perguntar o seguinte, Alexandre. Tá, só queria complementar, eu sei que nosso tempo já está terminando, mas muita gente me pergunta, mas então o que fazer, né? Que detalhes são esses? Como é que eu encanto cada vez mais? Eu diria assim, não tem uma resposta pronta para isso, sabe? Acho que não tem uma resposta pronta. Mas melhor do que uma resposta pronta, acho que tem duas coisas que ajudam muito a gente descobrir, né, o que fazer. Observar muito os nossos clientes, observa eles, observa o seu comportamento, observa o que faz eles sorrirem, o que faz eles arregalarem os olhos de surpresa positiva e observa o que faz eles fecharem o rosto. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude. E isso diz muito, né? Eu me baseio muito nisso para poder fazer as minhas melhorias. Tem uma outra coisa que eu o tempo inteiro estou me perguntando, o que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente? O que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente? O que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente? Tudo bem, às vezes eu não tenho a resposta, mas constantemente repetir essa pergunta para mim e ter um foco de atenção no comportamento dele me ajuda invariavelmente a descobrir qual é a próxima atitude, qual é a próxima melhoria que efetivamente vai trazer os bons resultados. E fundamental ouvir, né, Alexandre? Ouvir sempre o seu paciente, né? Sim. Sempre você ter na recepção do seu consultório odontológico um formulário de satisfação, porque às vezes ele tem um nível de timidez que ele não consegue dizer a opinião dele, mas às vezes quando ele tem à sua disposição a possibilidade de registrar a opinião dele num formulário de satisfação e colocar numa urna, mesmo que seja anonimamente, isso pode melhorar muito o teu consultório na visão deles, né? Isso pode fazer com que o seu consultório se torne mais atencioso, mais confortável, mais diferenciado para ele. Então, é importante ouvir o seu paciente, você precisa desenvolver essa técnica, você que é dentista, né, desenvolver essa técnica e a habilidade, na verdade, de ouvir o seu paciente, né, ou verbalizado, ou através da disponibilidade de formulário de satisfação na recepção, porque a partir daí, quando você sabe qual é a dor do seu paciente, o que ele precisa, fica até mais fácil de você vender no teu consultório odontológico, já que o nosso tema aqui é venda, fica mais fácil, né? Você não pode vender picanha para um vegetariano, né? E vice-versa, né? Então você precisa entender o que ele deseja para que você possa ofertar aquele produto para ele e que seja cada vez mais fácil dele consumir esse produto na tua empresa, que é o teu consultório odontológico. Agora, Alexandre, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Aqui a gente já está finalizando o nosso bate-papo, um bate-papo maravilhoso, rico de informações, e eu quero te fazer uma pergunta, Alexandre. Existe uma técnica infalível de venda que você pode destacar que poderia ser aplicado num consultório odontológico? Olha, João, eu vou te dizer, cara, uma técnica infalível não existe. Até porque eu costumo sempre iniciar os meus treinamentos, as minhas palestras, dizendo o seguinte, pessoal, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um treinamento de mágica. Vendas não é mágica, né? Vendas é um conjunto de técnicas e metodologias que vão ajudar você a melhorar seus resultados. Mas esquece se você está aqui achando que você vai encontrar a fórmula mágica para conquistar todas as vendas que você quer. Não. Não é assim que acontece na vida real, no mundo em que a gente vive. Existe uma série de técnicas e metodologias que, à medida que você tem o cuidado, a disciplina e a vontade de colocando elas em prática, de testá-las na prática, você vai descobrindo o que melhor funciona, o que melhor se adequa à sua realidade. Mas tem uma técnica aqui que eu vou pegar o gancho da tua última fala, que eu acho que é muito interessante, né? Porque muita gente coloca formulários,
na recepção do seu consultório, faz com que o cliente escreva, ou então pergunta para o cliente fala. Mas sabe qual é a maior dificuldade em ouvir, cara? Sabe o que mais atrapalha as vendas, cara? Sim. Sabe o que é? São os pensamentos e as verdades pré-concebidas na cabeça de cada profissional. O mais difícil em ouvir ou ler aquilo que o teu cliente fala são as verdades que você já tem aqui fixas na tua cabeça. Porque o cliente fala o tempo inteiro, ele se manifesta, ele coloca para fora as suas vontades. O duro é quando essas falas, essas informações batem aqui e elas encontram uma resistência, uma resposta pronta para dizer: isso não tem importância, ele não tem razão quando ele diz isso. Isso não tem nada a ver com o meu consultório. Putz, cara, você está perdendo a oportunidade, sim, de usar uma técnica quase que infalível para poder vender cada vez mais, que é escutar verdadeiramente o teu cliente. Deixar de lado todas as tuas certezas e todas as tuas verdades pré-concebidas para poder, quem sabe, entrar um pouquinho mais no universo do teu paciente. Perfeito. Ter a humildade para ouvir e a humildade também, às vezes, para aceitar um erro e mudar o curso da história, né? Eu te digo isso, eu tive uma experiência própria, Alexandre. No meu consultório odontológico, a gente estava modernizando, na época, a parte de telefonia, e a gente colocou um sistema maravilhoso lá no consultório, interligando todos os ramais das áreas da empresa. E nesse sistema de telefonia, eu mandei gravar com uma voz profissional de estúdio, uma mensagem de receptividade, né? Quando a pessoa ligava para a clínica, dizia: seja muito bem-vinda, aperte 1 para falar tal, 2 para o financeiro, 3 para marcação. Eram 5 ou 6 itens. E uma semana depois, né, a gente buscou saber do paciente como era que estava essa novidade para ele. E acredite, amigo, foi um terror. Foi horrível. O paciente não aceitou, aquilo ali estava entediando ele, aquela gravação de 30 segundos, 1 minuto, não estava legal para ele. E quando eu detectei isso, eu chamei o técnico no mesmo dia, digo: irmão, tira, pelo amor de Deus, tira, porque o meu patrão, os meus patrões, na verdade, estão dizendo que não está legal. Então é importante saber disso. Não pode, se você achar que o que você fez está maravilhoso e da sua cabeça, então não é para ser assim. Então você precisa ter a humildade de que, como você falou, Alexandre, a humildade de receber aquele feedback, aquela crítica que seja, e aquela crítica vai te fazer crescer. Acredite. Foco no foco do seu cliente. É isso aí. É isso aí. Isso é fundamental. Fundamental para que você se posicione onde quer que você esteja. Se você esteja numa cidade pequena ou numa grande metrópole como São Paulo, então você pode se destacar, sim, na sua clínica odontológica, fazendo um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado e vendendo de uma forma elegante e de uma forma ética. Alexandre, meu querido, que alegria ter você aqui, viu, meu irmão? Obrigado mais uma vez. Vai ser foi muito gratificante esse conteúdo que você passou aqui pra gente. Parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã, sou um admirador, te acompanho sempre. E muito obrigado por essa live, por esses ensinamentos deixados aqui para o nosso público, para a nossa audiência dos nossos colegas dentistas. Tá bem, meu querido? Eu também te agradeço, João Batista, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando aqui com o teu público, é um cara muito legal. Posso deixar aqui minha rede social para quem quiser acompanhar os outros conteúdos? Claro, é um prazer. Quem quiser aprender mais, aí a dica. Legal, @alexandre.lacava aqui no Instagram, e aí você vai descobrir outros canais que eu também utilizo. João, cara, quero te agradecer e dizer que uma das coisas que eu mais admiro em você, além de ser um excelente profissional que você tem uma família maravilhosa, cara. Eu tive o prazer de conhecer sua esposa, seus filhos, e como eu sempre costumo dizer, se você quer conhecer a qualidade de um homem, a qualidade de uma mulher, conheça sua família.
cara, porque não vai ser ele que está falando, a família que está te mostrando realmente a grande pessoa, o grande personagem que essa pessoa é. Olha aí, ó. Olha aqui, minha princesinha aqui. Oi! Tudo bem, querida? Que legal, Tudo! cara. Então é isso aí. Pois é, irmão. E aí, como sempre falou o seguinte, quando você tem a tua base bem bacana, né, a tua família, Sim. você já é um milionário, irmão. Você já é um bilionário, né? Porque você tem as coisas que o dinheiro não compra, né? O verdadeiro milionário, o verdadeiro rico é aquele que tem e que dá valor às coisas que o dinheiro não compra, né, Alexandre? Então, assim, eu tenho certeza que você também tem uma base muito forte nisso, e você tem um livro maravilhoso, que é um livro que a gente, que foi um livro que nos conectou, né, num primeiro momento, né, o seu livro, eu li, é um livro fantástico, cara, de muito enriquecedor. Então, parabéns, meu amigo, parabéns pelo seu sucesso, e que Deus te abençoe, e que a sua caminhada seja cada vez mais linda, linda, linda. Parabéns, irmão, parabéns. Minha gratidão. Assim seja, João. Grande abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Até uma próxima. Um abraço, gente. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau.